Muito bem, hoje a gente começa esse capítulo sobre fluidos, certo? Aqui é a introdução a fluidos, então a gente vai ver aqui um pouco de mecânica dos fluidos, bem introdução, bem básico, né? Mas também fluidos em repouso, então a gente vai estudar hidrostática e vai estudar algumas grandezas físicas, né? Estudar o conceito de algumas grandezas físicas necessárias para compreender, né, para estudar a mecânica dos fluidos. E antes de começar pela hidrostática e definindo algumas grandezas físicas como densidade e pressão, que a gente vai precisar aqui, eu quero só mostrar que na realidade a mecânica dos fluidos é uma área da mecânica, certo? Assim como a gente estudou as leis de Newton, as leis de Newton aqui também continuam sendo válidas, certo? Mas a forma como a gente trata aqui nosso sistema, ele é diferente, portanto a gente tem equações diferentes. Então antes de falar sobre hidrostática e os conceitos, né, que a gente precisa para estudar hidrostática, eu vou falar um pouco sobre esses formatos ou formalismo, né, necessário para estudar, usado, né, para estudar os fluidos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, interação entre duas partículas, né, usando leis de Newton, a gente aprendeu que quando uma partícula exerce uma partícula A exerce uma força na partícula B, a partícula B vai exercer uma força na partícula A de mesma intensidade, sentidos opostos. Essa é a terceira lei de Newton, né? A gente aprendeu que quando você aplica uma força, né, numa partícula, essa força é proporcional à aceleração dessa partícula, é a segunda lei, né? E a primeira lei é a lei da inércia, certo? Então, o que a gente fez, esse é o chamado formalismo lagrangiano. Nesse formato de tratar o sistema, o que a gente faz? A gente supõe que a gente consegue rastrear todos os átomos ou todas as partículas, seja lá o que as partículas significam no nosso sistema. Pode ser um átomo, pode ser uma molécula, certo? Pode ser bolas de sinuca, né? Então, nesse formalismo aqui, a gente supõe que a gente consegue rastrear todos os átomos ou todas essas partículas que compõem um determinado sistema, uma determinada substância, certo? Então, a cada instante de tempo, nós queremos saber as posições e velocidades dessas partículas. Bom, a gente precisa conhecer esses valores iniciais, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente quer conhecer posição e velocidade, certo? Dessas partículas num tempo futuro. A gente precisa saber também como é que essas partículas nesse determinado sistema, como é que elas interagem entre si, certo? Então, a gente supõe que a gente também consiga conhecer todas as interações entre todos os constituintes que formam o sistema. Por que essas interações? Por interações elétricas, interações magnéticas, interações de contato, certo? Uma força gravitacional. Então, todas essas interações, todas as forças que uma determinada partícula recebe ou exerce em outras partículas, em outras partes do sistema, certo? A partir daí, a gente calcula a força resultante em cada partícula no sistema. Então, com a força resultante de cada uma dessas partículas, o que a gente tira? A gente tira a aceleração dessa partícula. Então, veja, se eu suponho que eu conheça as posições e velocidades iniciais dessas partículas que compõem o meu sistema, e eu conheço todas as interações de tal forma que eu consigo calcular a força resultante em todas as partículas e, portanto, a aceleração de todas elas, eu jogo essas informações nas equações de cinemática, que são as primeiras equações que a gente estuda em Física 1, né, no curso de Introdução à Mecânica. Então, a gente usamos as equações da cinemática para calcular as novas posições e velocidades num tempo posterior, então um ΔT posterior, certo?
Quais são as equações cinemáticas? Depende, né? Como a gente estudou, se a aceleração é constante, a gente tem... Deixa eu abrir o... Então vale aquelas regras. Se o sistema não tem aceleração, a gente só tem... E se move em uma dimensão, a gente descobre qual é a posição da partícula depois de um determinado instante de tempo, sabendo a velocidade e a posição inicial. Se o A é constante e diferente de zero, a gente tem três equações, né? De novo, considerando que a partícula se move em uma dimensão. Então é x em um determinado instante de tempo é igual a x0 mais um v0t, né, mais at ao quadrado sobre 2. Aí a gente... Como é que a gente faz para calcular a velocidade no instante de tempo posterior? Velocidade no instante de tempo posterior é igual a velocidade inicial mais a vezes tempo, certo? Ou então a Torricelli. Ok? Então a gente tem essas equações da cinemática. Quais as equações a gente vai usar depende da física, das condições físicas, se a aceleração é nula, se ela é constante. Se a aceleração for variável, a gente precisa integrar essa aceleração para depois descobrir a velocidade, mas continua sendo as equações de cinemática. Então o que a gente faz aqui é, se a gente conhecer todas as interações que existem num determinado sistema, a gente pode obter aceleração para um determinado instante de tempo. Certo? Com isso, e supondo que a gente conhece os valores iniciais de posição e velocidade, a gente consegue descobrir para onde essas partículas vão. Certo? Isso é chamado de sistema determinístico, porque você sabe para onde elas vão, certo? Depois de um certo intervalo de tempo. E aí, quando você descobre as novas posições dessas partículas, pode ser que a força resultante em cada uma delas mude, né? Porque essa força aqui ela não precisa ser constante, ela pode depender da distância entre as partículas. Se as partículas mudam de local, a distância entre elas pode mudar, pode ser menor, maior, certo? Se for um sistema elétrico e eles estiverem sujeitos às forças elétricas, certo? Essas forças elétricas, a lei de Coulomb, ela é inversamente proporcional à distância entre cada uma dessas partículas. Então eles mudam com a distância, certo? Então ele pode mudar. Então a cada instante de tempo essa aceleração pode ser diferente. Então você precisa fazer aqui um estudo iterativo, certo? Para calcular as novas posições. Com as novas posições você calcula a nova força resultante em cada uma dessas partículas. A partir daí você calcula a nova aceleração, né, nesse novo instante de tempo. E depois de novo joga nas equações da cinemática e obtém as novas posições, né, num segundo instante de tempo e assim por diante. Então isso é o que a gente faz quando a gente estuda sistemas de partículas. É o chamado formalismo lagrangiano, certo? Bom, o que acontece então quando o número de partículas é tão grande, tão grande, tão grande que fica impossível eu fazer esse estudo, né, de acompanhar ou rastrear todas as partículas que compõem um determinado sistema, certo? Então aqui a gente muda a forma de tratar esse sistema. Ainda assim você pode estudar o sistema, mas não da forma como eu mostrei aqui, certo? Então aqui a forma é diferente. Então é um outro formalismo, aqui chamado de euleriano, em homenagem a um matemático chamado Euler, né? E aqui formalismo lagrangiano, em homenagem a um matemático chamado Lagrange. Então aqui esse formalismo euleriano é aplicado a meios contínuos, certo? Também chamado de, nesse caso aqui, mecânica do contínuo. Então, mecânica dos fluidos é um ramo da mecânica do contínuo, certo? O outro ramo é a mecânica dos sólidos. Então, aqui, a distância entre os átomos é infinitamente menor do que qualquer tamanho do sistema dele. Do tamanho do sistema que está considerando, certo? E é isso que a gente chama de sistema contínuo.
Portanto, os átomos são indistinguíveis. Então veja, eu não consigo aplicar as leis de Newton individualmente para os átomos. Primeiro porque o número de átomos é quase que infinito, tende a infinito. E segundo porque eu não consigo nem identificá-los. Certo? Mesmo, veja só, você vai ficar claro depois. Mesmo quando a gente considerar elementos infinitesimais, né, para fazer algum cálculo de derivada ou integral, certo? Considere um elemento infinitesimal, um volume infinitesimal ou uma massa infinitesimal, certo? Mesmo assim, certo? Isso aqui é muito maior do que o tamanho dos átomos, certo? Lembrando que o que a gente aprende lá em cálculo é que esses elementos infinitesimais é tão pequeno quanto a gente queira, certo? Então, o que a gente quer é que eu considerar um elemento infinitesimal de um determinado sistema, mas ainda assim eu continuar em um meio contínuo. Então, eu não mudo essa abordagem de meio contínuo para um sistema, vamos dizer, atomístico, certo? Não saio dessa abordagem. Ok? Vai ficar mais claro depois que eu mostrar isso. Então, aqui a gente não pode rastrear individualmente os átomos, mas podemos rastrear posições fixas do espaço por onde os átomos passam. Então, veja, aqui é a diferença no formalismo. Eu não rastreio os átomos que compõem o sistema, mas eu olho para uma determinada posição e vamos supor que seja um gás que esteja em movimento ou um líquido que esteja em movimento. Se eu olhar para uma determinada posição fixa, o que acontece? Os átomos estão passando por aí, né? Ou porções desse fluido estão passando por esse ponto. Então, eles têm uma certa velocidade. Então, o que eu quero é saber qual é a velocidade daquele elemento infinitesimal do fluido que passa por uma determinada posição do espaço, certo? No outro instante de tempo, por exemplo, eu também quero saber essa velocidade da mesma posição. Os átomos são diferentes. Porque os átomos que passou naquela posição em um determinado instante de tempo não vai ser necessariamente o mesmo. Estou considerando aqui a dinâmica de um fluido, certo? Então, por exemplo, se você olhar aqui para um cano onde passa um fluido, então suponha que tem um fluido aqui, certo? E aí eu estou olhando para uma determinada posição e eu quero saber qual é a velocidade, certo? Do elemento infinitesimal do fluido que passa naquele instante de tempo, né? E eu quero saber essa velocidade para vários instantes de tempo. Então, se eu olhar para um instante de tempo T1, eu vou descobrir que isso aqui é uma velocidade V1. Se eu medir num instante de tempo T2, a velocidade vai ser V2. A posição é a mesma. O ponto é o mesmo. Então, eu não estou rastreando a posição dessas partículas. Eu estou olhando para uma posição fixa no espaço. E outra coisa, eu não estou rastreando as partículas, porque de um instante para outro instante, essa velocidade aqui representa um certo conjunto de átomos, não é um átomo só, né? E essa outra velocidade no outro instante de tempo é um outro conjunto de átomos no mesmo posição do espaço, certo? Então, num certo instante de tempo, por exemplo, a gente tem um conjunto de átomos aqui passando por essa posição do espaço. No outro instante de tempo, no instante T2, essa porção do fluido se moveu e foi para outra posição. Então, quem está ocupando aquela posição que eu estou olhando é uma outra porção do fluido. Certo? Então, o que eu quero saber é qual é a velocidade. O que eu quero saber é qual é a velocidade desse fluido para certas posições, certo? E eu preciso também saber quanto átomos ou quanto de fluido passa para naquela posição em cada intervalo de tempo. Então, quando eu pergunto quanto de átomos ou quanto do fluido passa naquela posição em um determinado instante de tempo, eu estou me referindo ou à densidade, ou eu estou me referindo ao número de átomos, né? Então, o número de átomos aqui, que passa pelaquela posição que eu estou rastreando agora, não os átomos do sistema, mas estou rastreando certas posições do espaço. Eu quero saber quantos
átomos, né, ou quanto de matéria passou por aquela ponto do espaço em um determinado instante de tempo, que também tem a ver com pressão, certo? Então a gente vai estudar esses dois conceitos aqui de densidade e pressão, certo? Então veja a diferença aqui entre esse formalismo lagrangiano. Se você for ali no BR, né, for ali na BR-116, o que você vai perceber? Você pode monitorar, certo? Suponha que você fique em cima de um daqueles viadutos e você vai monitorar a velocidade dos carros. Veja, a BR tem várias faixas, né? Então, em um determinado instante de tempo, ou pelo menos um intervalo de tempo, você pode ter vários carros passando, né? Porque você tem várias faixas. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar essa ideia aqui. Então, suponha que isso aqui seja uma avenida com três. Aqui suponho que isso aqui seja carros. Uma avenida com três faixas. Então, e suponho que você fique aqui e você vai olhar para essa posição. Quem passa na sua frente. Então, todos os carros que passaram na sua frente em um determinado instante de tempo, você vai calcular a velocidade, como você vai ter mais do que um, certo? Em um determinado intervalo de tempo, pelo menos, você pode ter mais de um átomo, então você pode tirar a média, a velocidade que você vai medir, talvez seja a média desses carros, certo? Em um outro instante de tempo, você tem outros carros passando. Então, nesse formalismo aqui, você não está olhando para a esquerda nem para a direita, certo? Você está olhando para a sua frente. O que acontece na sua frente. Claro que você pode monitorar essa posição, você pode monitorar essa posição, você pode monitorar mais de uma posição aqui na estrada, certo? Mas você olha para aquela posição e que você quer saber quais são as velocidades do carro e quantos carros estão passando em cada instante de tempo, certo? Isso é o formalismo lagrangiano. No formalismo, não, desculpe, esse é o formalismo euleriano. No formalismo lagrangiano, você olha, você tem mais informações, porque você está olhando toda a avenida, pelo menos até onde você conseguir. Você olha para a esquerda, você olha alguns quilômetros para a esquerda e alguns quilômetros para a direita, e para cada instante de tempo você sabe a posição, vamos supor, essa posição x1, posição x2, a posição x3, certo? E você quer saber como é que esse x1, que é a posição x do carro 1, muda com o tempo, também o x2 muda com o tempo e o x3 muda com o tempo. Então você tem muito mais informação aqui. O problema é que às vezes isso é impossível, praticamente impossível, certo? Veja, se a gente estiver querendo estudar as posições das moléculas de um gás, certo? A cada centímetro cúbico de volume, certo? Aproximadamente a gente tem 10 elevado a 23 moléculas, certo? É um número muito grande mesmo para ser resolvido num supercomputador. Então, quais são as variáveis em cada um desses formalismos? Quais são as variáveis de interesse? No formalismo lagrangiano, a gente está interessado em x e v, certo? Para depois calcular as interações, para calcular a força resultante, para tirar a aceleração, aplica as equações cinemáticas e calcula as novas posições. Nesse formalismo euleriano, a gente está interessado na velocidade de uma determinada posição ou de determinadas posições do sistema e a densidade ou pressão, certo? Existem as duas formas, né? Você pode montar equações com as duas formas, certo? Então, o que acontece, mesmo que a gente tente, deixa eu ver aqui. Então, o que acontece é que isso aqui você tem muito mais conhecimento do sistema, mas fica inviável para alguns casos
principalmente esses casos de fluidos, que é um meio contínuo, o insólido também, né? No meio contínuo, fica inviável a gente continuar com esse formalismo, tratar como se fosse partícula, certo? Então, foi criado esse logaritmo, esse formalismo, e o que acontece? Ele acaba levando a equações diferentes, como a gente vai estudar algumas delas aqui, certo? Então, veja, esse formalismo euleriano é para estudar o que o pessoal chama de mecânica do contínuo, certo? Mecânica do contínuo, nada... Mas ele só tem duas áreas, basicamente, que é a mecânica dos fluidos e a mecânica dos sólidos, certo? Aqui a gente vai, obviamente, estar interessado em mecânica dos fluidos. Muito bem, antes de estudarmos a dinâmica dos fluidos, precisamos estudar fluidos em repouso, né? É o que se chama de hidrostática. Apesar da palavra hidro aqui, não necessariamente o fluido se refere à água, né? Pode ser outro fluido. Estudar as definições de densidade, pressão e as forças que agem quando os fluidos estão em repouso. Então, antes de estudar dinâmica, as equações de dinâmica, a gente vai estudar hidrostática e antes disso vamos ver definições de densidade e pressão e alguns princípios que se aplicam à hidrostática, principalmente o de Pascal e de Arquimedes. A gente vai ver agora. Muito bem. Definição, densidade, também chamada de massa específica, certo? Por definição, é a razão, certo? Da massa de uma determinada substância pelo volume que essa substância ocupa, ok? Então, a quantidade de massa que uma determinada substância ocupa um certo volume, ou melhor, o volume que uma determinada substância ocupa, tem a ver com a distância interatômica, certo? Ou intermolecular dos átomos e moléculas que compõem essa substância. Por isso, essa é uma característica de cada substância. Se você entrar aqui eu acho que eu deixei até aberto. Se você entrar aqui na Wikipédia, você vai ver aqui uma tabela de densidade de vários materiais. Então aqui tem o ar, água, gelo, plástico, cobre, chumbo, certo? Tem até de estrela aqui. Okay? O núcleo do Sol e tudo mais. Então, isso tem a ver com a distância interatômica. Por isso que ele mostra aqui também como é que a densidade varia com a temperatura, porque à medida que você muda a temperatura, você muda a distância entre os átomos e, portanto, isso influi na densidade. Então, a densidade é uma função da temperatura, mas a gente não vai estudar essa dependência aqui nesse vídeo. Certo? Então, a densidade é uma característica de cada substância porque tem a ver com uma particularidade dos átomos ou moléculas que compõem essa substância. Bom, dado um corpo, uma substância, certo? Com uma massa total M maiúsculo e ocupa um volume total V, então a densidade pode ser definida dessa forma, massa total dividido pelo volume total, certo? Mas ela também pode ser definida, vamos dizer assim, de forma local. Aqui é de forma global, porque eu estou pegando toda a substância. Eu desenhei esse formato aqui para representar que ele não precisa ser uma esfera ou um cilindro. É um corpo qualquer, de geometria qualquer, certo? Mas quando você pega a massa total e divide pelo volume total, essa é a densidade global. E a gente pode calcular para pequenos elementos infinitesimais. Então, quanto de massa tem dentro desse elemento infinitesimal e qual o volume desse elemento infinitesimal. E a gente pode... Então, isso aqui seria uma densidade global e aqui seria uma densidade local. Então, a gente pode calcular também em outra posição, em outra posição, em outra posição. Então, veja que eu estou fazendo aqui meu elemento infinitesimal, estou fazendo esse ΔV tendendo a zero, certo? De tal forma que isso aqui vai ser apesar de você precisar de um volume para definir essas densidades, a gente vai dizer que densidade é uma propriedade da posição, certo? Porque eu estou definindo ele quase que num ponto, porque eu estou fazendo esse ΔV tendendo a zero.
certo? Mesmo assim, certo? Eu ainda estou no contínuo. Então, mesmo assim, é um meio contínuo. Eu ainda não estou em escala atomística, por exemplo, certo? Bom, uma substância é dita homogênea quando a densidade global é igual à densidade local em qualquer ponto dessa substância, para qualquer ΔV. Ó. Então, nesse caso, a gente diz que a substância é homogênea, certo? Então, é claro que você pode ter uma substância não homogênea. Se você pegar qualquer material, ele possivelmente é feito de vários materiais, né? Se você pegar um carro, por exemplo, um carro tem partes metálicas, tem partes plásticas, tem espuma, tem couro, certo? Obviamente que é um material heterogêneo. Mas se você pega um pedaço de madeira, é possível que essa madeira seja homogênea. Se for água líquida é uma substância homogênea, mas se você misturar gelo, já é uma substância heterogênea, né? Porque a densidade da água líquida e do gelo são diferentes. Né? Muito bem, definição de pressão. Pressão é a razão da força, módulo da força, veja, tanto densidade quanto a pressão são grandezas escalares, certo? Então, quando a gente define a pressão aqui em termos de uma força, é sempre o módulo da força. Então, a razão da força pela área aonde a força é aplicada. Então, eu peguei um desenho aqui, imaginei o seguinte, eu imaginei uma... Bom, primeiro eu tenho uma determinada substância, que é um cubo, certo? E vou aplicar uma força numa das superfícies desse cubo. E essa força não precisa ser necessariamente perpendicular à superfície, ele não precisa ser paralela à superfície. Ele pode formar um ângulo nessa superfície, certo? De tal forma que eu consigo definir a componente dessa força, que é perpendicular, certo? A gente usa esse índice, isso aqui são duas linhas retas, uma cortando com a outra, formando 90 graus, certo? E uma componente F, duas barras, que é o que? A componente tangencial ou paralela, ou também chamada de cisalhante. Então, essa aqui, componente perpendicular, é a componente da força perpendicular, e essa aqui é a componente tangencial ou cisalhante. A pressão, ela usa a componente perpendicular, certo? A área, certo? Se a gente fizer essa mesma conta com esse outro componente cisalhante, isso aí não tem unidade de pressão, mas não se chama pressão, se chama estresse. Tem um outro nome, certo? Então a gente não está interessado em estresse aqui. Vamos estudar pressão. Pressão, então veja, é um módulo da componente perpendicular da força, certo? Que é aplicado em uma área A, que é essa área aqui, ó, dividido pela área A. Certo? Essa é a definição de pressão. Você pode aplicar pressão em sólidos, em fluidos, certo? Por exemplo, se você ficar em cima de uma caixa, seu corpo vai exercer uma pressão sobre a superfície de uma caixa, né, que você esteja em cima, certo? Não necessariamente você está fazendo pressão por baixo ou pelos lados. Você está aplicando força só por cima da caixa. Quando você amola uma faca para ela cortar melhor, você quer aplicar a mesma força e ela cortar melhor uma carne ou qualquer outra coisa, certo? Por quê? Quando você amola uma faca, você diminui a área de contato dessa faca ou com alguma coisa que você esteja cortando. Se você diminuir essa área, você aumenta a pressão mesmo que você mantenha essa força constante. Então você torna essa faca mais eficiente, né? Aumentando a pressão dela.
Bom, se você tem um corpo agora e coloca ele dentro de um fluido, então considere que isso aqui é uma água, e ele está um corpo imerso, o que acontece? Vamos imaginar um cubo, então você tem os 6 lados aí. Então você vai ter pressão em cada um desses lados. Em cada um dos 6 lados do cubo, você está aplicando pressão, certo? A pressão total é a soma das pressões aplicada em cada superfície, em cada área, certo? Se esse ΔV, o volume desse cubo, tender a zero, a gente diz que a pressão é uma pressão pontual, porque agora ela está sendo medida, claro, ela está medida de todas as direções, certo? Ela está sendo medida de todas as direções, mas a gente está fazendo esse ΔV zero de tal forma que a gente vai dizer que agora a pressão é um ponto. Claro que a gente precisa ter um volume, a gente precisa ter uma área para definir a pressão, mas a gente está tornando essa área e o volume que essa área engloba, a gente está tornando isso infinitesimal, certo? A gente vai dizer que a pressão é em determinado ponto. Exemplo, pressão atmosférica. Então nós vivemos imersos, certo? Num fluido, que é o ar. Ok? Então você tem um planeta Terra, obviamente, que tem uma camada, que é a camada atmosférica, que nada mais é do que o ar, né? Composto por várias substâncias, entre elas oxigênio, e nitrogênio, gás carbônico e tudo mais. Esse fluido, ele exerce uma pressão, né? Então a gente vive imersos em um fluido e a gente está constantemente sentindo uma pressão, certo? Se a gente entra no fundo de uma piscina, você vai perceber que essa pressão vai aumentar, certo? E a gente vai, inclusive, estudar aqui por que você mergulha 2 metros, por exemplo. Se você mergulhar 2 metros numa piscina funda, ou 3 ou 4 metros ou mais, seu ouvido vai começar a doer, porque é feito da pressão, você está num ambiente de pressão alta. Mas se você subir 2, 3, 4, 5, 10, 30 metros, se você for para um prédio de 20 e poucos andares, você facilmente está a 30, 40 metros do chão, você não sente nada no seu ouvido, certo? Então teoricamente, você está numa região de menor pressão, certo? E aí vou mostrar isso para você, a questão que mudar a altura ou a profundidade em poucos metros no ar, como a densidade do ar é muito pequena, a pressão é basicamente a mesma. Se você faz isso dentro de um líquido, como a densidade do líquido é bem maior do que a do ar, subir ou submergir, né, 1 metro já faz uma diferença danada na pressão e seu ouvido sente isso, certo? Então tem a ver com a densidade. A gente vai ver isso já já.